Você já teve alguma experiência de escrever cartas para Deus? Eu tenho uma experiência, eu acho legal compartilhar aqui, talvez pode te ajudar. Há um tempo atrás, eu recebi uma promessa do Senhor para minha vida. Só que eu, muito ansiosa, achei que Deus iria cumprir essa promessa em um determinado tempo. Só que o Senhor, quando Ele fez a promessa para mim, Ele não designou quando que Ele iria cumprir, nem nada. Mas eu, no meu coração, achei que Deus iria cumprir naquele tempo que eu queria. E aí eu criei muita expectativa em cima disso. Só que o tempo foi passando e a promessa não se cumpriu naquele tempo que eu achei que iria cumprir. E eu fiquei muito decepcionada com Deus. Fiquei bastante chateada, decepcionada com Deus. E começou a surgir uns sentimentos e pensamentos na minha mente de que Deus me abandonou, Deus não tá nem aí pra mim, Deus não me ama mais, Deus não se importa comigo. E esses e outros sentimentos muito ruins estavam machucando aqui dentro, e não estava me fazendo bem, estava me causando ansiedade. E aí eu resolvi escrever uma carta para Deus. Na verdade, eu estava com desejo no meu coração de escrever uma carta para Deus, já tinha tempo já. Só que essa carta, o propósito de escrever essa carta até então era determinando, falando para Deus nessa carta o prazo, que eu queria que Deus cumprisse essa promessa. E aí eu fui postergando, até que eu estava muito mal, bastante mal, e aí eu tive um sonho escrevendo um livro para Deus. Era um trabalho, tipo aqueles trabalhos escolar, naquelas folhas com pauta, só que era um livro, o meu livro, tipo, da minha vida. E aí eu acordei, e aí naquele dia eu resolvi escrever minha carta para Deus. Como eu não estava me sentindo muito bem naquele dia, eu mudei o propósito de escrever a carta. Nessa carta eu desabafei com Deus, eu bati mesmo a real com Deus, eu falei tudo o que eu estava sentindo e eu falei que eu estava muito chateada e muito frustrada com Deus. Eu disse nessa carta os sentimentos, que estavam no meu coração, que Deus me abandonou, de que Deus não estava nem aí para mim, de que Deus não se importava comigo. E eu falei para o Senhor que estava muito pesado carregar esses sentimentos, porque estava me fazendo muito mal, estava me dando uma ansiedade muito grande. E aí eu escrevi essa carta, e no final dessa carta eu escrevi, pedi para o Senhor tirar aquela ansiedade do meu coração e que eu queria soltar esse desejo de viver a promessa. Se eu vivesse ou não, se acontecesse ou não, se o Senhor cumprisse ou não, eu não queria que aquilo mudasse o meu relacionamento com Deus, a minha entrega para Deus, sabe? E aí eu falei para o Senhor que eu queria então soltar tudo, até o meu desejo de viver a promessa. Se o Senhor quisesse cumprir, Ele queria cumprir. Se não queria também ficar agarrado àquele vontade, desejo intenso de ter aquilo, de viver aquela promessa, de viver aquilo. E aí assim eu fiz, eu fechei essa carta, entreguei para Deus. E por incrível que pareça, eu fui me observando com o passar dos dias, aquele sentimento de apego, aquela ansiedade que todo esse sentimento de apego, de agarrar, de que não importa, eu quero viver isso, eu quero ter essa promessa, sabe? Eu fui percebendo que foi saindo do meu coração, parece que tirou assim, como se fosse com a mão. E aí aquela ansiedade, aqueles sentimentos de que Deus não estava nem aí para mim, de que Deus não se importava, que Deus tinha me abandonado, esses sentimentos saíram assim, como se tivesse arrancado com a mão. Então assim, às vezes, a gente está se sentindo muito mal, ou então às vezes a gente quer escrever uma carta pedindo algo para Deus,
Mas às vezes também é bom você expressar os seus sentimentos para Deus através de cartas. Eu vejo em muitos vídeos pessoas falando assim: ah, eu não sei como orar, eu queria voltar para Deus, eu queria ter uma vida de oração, eu desejo ter uma vida de oração, só que eu não consigo orar, eu não consigo. Já pensou? Que tal começar com uma carta? Que tal começar com uma carta escrevendo assim: Deus, eu tô aqui, eu tô sentindo assim, assim, assim. Comece a expressar os seus sentimentos para Deus. Falar: eu tô sentindo, eu tô chateada com o Senhor, eu tô chateada com Deus, eu tô com vontade de espraguejar Deus. Sabe? Abre o seu coração, rasga o seu coração, experimenta você fazer isso, que você vai ver o tanto que aqueles sentimentos que você está carregando e que está pesado, eu sei que isso pesa dentro da gente, você vai ver o tanto que vai melhorar. Com o passar do tempo, né, dos dias, se você observar, aqueles sentimentos, eles dissiparam dentro de você. Então, que tal começar uma vida de oração, já que não consegue, já que você não está conseguindo, assim, né, ter uma vida de oração constante com Deus, que tal começar então com uma carta, escreva uma carta para Deus. Daí falando assim sobre oração, né? Depois eu quero até gravar um vídeo sobre oração, um vídeo diretamente falando só sobre esse assunto, abordar só sobre esse assunto, mas para você ter uma vida de oração com Deus, uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, não precisa, né, saber como orar, falar coisas bonitas, falar palavras bonitas para Deus, não. O que o Senhor quer é ouvir, sabe, o nosso coração, ouvir a nossa alma, ouvir aquilo que está lá dentro. Porque o que vai adiantar eu falar palavras bonitas para Deus, falar coisas, sabe, que vai, uma pessoa do lado tá ouvindo, ela vai falar: hoje eu queria orar, aprender a orar desse jeito. Mas o que adianta se você não está rasgando o seu coração para Deus, se aquilo ali não está expressando uma verdade para Deus? A oração que Deus mais gosta de ouvir é aquela que a gente rasga o coração, aquela que a gente fala com a alma, coloca tudo para fora. E aí muitas vezes você pode falar assim: ah, mas tem que ter tempo, tem que ter um tempo disponível. O legal é entrar, a Bíblia até fala, a gente entrar no quarto, fechar a porta. Mas eu uso muito de um costume, né? Porque a gente, né, nesse século, não tem esse tempo todo, assim, disponível, sabe? Que a gente gostaria de ter, para poder fazer as coisas, inclusive ter o nosso devocional com Deus. Então, eu costumo fazer, ter esse tempo, assim, de oração, e é o que eu mais gosto, é lavando louça, é fazendo os afazeres, né, da casa, que não tem para onde correr. Então, se não tem para onde correr, eu pego esse tempo e entrego também para o Senhor. Enquanto eu estou movimentando ali com as minhas mãos, seja lavando roupa, seja lavando louça, seja limpando a casa, eu uso também esse tempo, né, com a minha mente, o meu espírito ligado ao Senhor. E ali eu falo com o Senhor, desabafo, oro pela casa, oro pelos propósitos, intercedo, né, pela minha casa, né, agradeço, uso também esse momento como um momento de gratidão. E experimenta fazer isso, se você nunca fez, experimenta fazer e depois você me conta aqui essa experiência, porque é uma experiência muito boa, é muito joia fazer isso. Você vai ver o tanto que o seu relacionamento com Deus, ele vai crescer. Conversar com Deus é como um relacionamento com um amigo, com o seu cônjuge, né? Ele tem que ser uma coisa diária, porque senão vai se desgastar, perdendo, né? Quando a gente não tem aquele diálogo, vai se distanciando. Então, com Deus também é a mesma forma. Então, eu falo assim, eu gosto de usar esses momentos, eu falo até para Deus que o meu altar de oração não é só ajoelhada na beira da cama, ou então ajoelhada, não só esse momento, mas o meu altar também é na minha pia, é no meu fogão, sabe? É limpando a casa, também é o meu altar de oração. Então experimenta também fazer da sua pia, do seu fogão,
do limpar, do momento que você está limpando a casa, experimenta fazer dele também um altar de oração. Experimenta também fazer a carta para Deus. E aí depois você me conta, né, que vai te ajudar bastante, me ajudou e eu acredito que pode também te ajudar demais.